Hoje, dia 3 de janeiro, dia absolutamente histórico. Donald Trump ordena um bombardeio total na capital Caracas para dar tempo das suas forças especiais entrarem lá e capturarem o porco ceboso Nicolás Maduro, ditador, e o levarem embora da Venezuela. Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! Vem 3 perguntas acerca disso. É legal fazer algo assim? Quais são os propósitos reais de Donald Trump? E terceiro, se o povo da Venezuela finalmente vai ter paz. Nós vamos resolver essas 3 perguntas hoje, ou pelo menos vamos pensar juntos a respeito delas no vídeo de hoje. Eu só colocaria um vídeo aqui na segunda-feira, já estava até com o vídeo pronto e tudo mais. O pessoal queria que eu voltasse antes, né? Depois do ano novo, para comentar a respeito de Zé Felipe e Ana Castelo. Ah, caralho, que bosta! Ou comentasse a respeito da Andressa Urach, que agora faz filmes pornográficos com seu próprio filho degustando-a. E vende isso. Mas eu falei, não, isso não! E aí só iria voltar segunda-feira, mas vocês hão de convir que essa é uma notícia que vale a pena ser comentada. Vejam só a felicidade do povo de Caracas ao saber que Nicolás Maduro não é mais o seu ditador. Preste atenção. Eu já digo que eu não conheço Venezuela. O que eu conheço é o que as pessoas... O que eu sei é o que as pessoas também sabem. Ou é o que circula na nossa sociedade, de que o Maduro é um ditador, Venezuela vive uma ditadura e coisas do tipo, né? O presidente até rompeu com o Maduro, né? Próximo das atas das eleições e coisas do tipo. Mas eu realmente eu não sei. Nunca parei para analisar a fundo a Venezuela. E, inclusive, mesmo assim, eu tenho receio, né? Que eu vou encontrar, porque é muito difícil a gente ler de uma coisa, de uma realidade que a gente não conhece ou não vive. Claro que seria muito mais interessante se eu tivesse condições de passar um tempo lá para entender o que é aquilo. Mas eu não concordo. Eu não concordo com tudo isso que está acontecendo, assim. Tipo, eu acho muito errado, assim. Tem pessoas que gostam, não gostam do Maduro. Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada. Eu não acho nada. Eu realmente não sei. Eu não sei o que opinar. Mas, porque eu não conheço, realmente. Eu não conheço a fundo. Mas eu acho muito grave. Independente se as pessoas gostem ou não, eu considero muito grave porque é muito sério, né? É uma interferência de um país sobre o outro. É complicado, né? Em pleno século XXI, a gente vê esse tipo de coisa ainda. Dureza. Ouvindo essas manifestações espontâneas de felicidade e alegria pelas ruas de Caracas, porque o ditador sanguinário fascínora Nicolás Maduro caiu, a pergunta que todo ser pensante faz: será que isso vai durar? Será que o povo venezuelano finalmente poderá ter um regime democrático? A situação é bastante perigosa. Agora, o vídeo que ele mostrou aqui, eu não sei se é verdade. E nem tô dando muita importância para isso, na verdade. Mas que alguém pode pensar, né, que eu não falei nada do vídeo, então... Tô me antecipando aqui, já me esclarecendo disso. Caso alguém questione. Assim que sai, Nicolás Maduro assume o seu vice, que tem exatamente os mesmos pensamentos ditatoriais e fascínoras como ele.
Será que a oposição, que foi legitimamente eleita pelo povo, sufocada pelo regime assassino de Nicolás Maduro? Agora, é claro que é muito estranho, né? Eu não entendo a política da Venezuela. Saiu o Hugo Chávez, ficou Maduro. Eu, particularmente, não gosto dessas figuras, ficam tantos anos no poder, eu sempre acho muito estranho. Eu questiono bastante isso, porque, não sei, eu não acho muito interessante realmente. É questionável, né? Isso é questionável. Será restabelecida? Isso é muito difícil de acontecer. Então vamos refletir a respeito de algumas das questões. Primeiro, é legal bombardear a capital de um país e capturar o seu presidente, que na realidade é uma farsa, né? Um ditador que fraudou tudo ali. É legal fazer isso? Sim e não. Pelas leis internacionais, é completamente ilegal. Pelas leis dos Estados Unidos, eles entendem Nicolás Maduro como um líder terrorista, um chefe de narcotráfico. E é exatamente isso que ele é. Olha, eu não sei se ele é. Eu não tenho como provar. Eu não sei se ele é. Portanto, os Estados Unidos se vê no direito de ir lá e capturar o desgraçado que tem agredido o país dos Estados Unidos com uma montanha de drogas. Então, neste caso, Donald Trump seria um herói? Nós vamos refletir mais a respeito disso. Agora, eu sei que na Venezuela tem uma oposição lá. Isso eu sei. Porque nos vídeos mostra as pessoas que fazem oposição a Maduro em épocas de eleição, que também é questionável. É questionável. Mas eu não posso dizer que o Maduro seja esse ditador mão de ferro. Não posso desconsiderar também as pessoas que migram para o Brasil, que não gostam, elas têm direito, têm o ponto de vista delas e com certeza a opinião delas, dessas pessoas, vai valer muito mais do que qualquer um aqui do Brasil que nunca foi para lá. É óbvio que vai ter um peso, né? Claro, a pessoa viveu uma realidade e migrou para o Brasil. Ela tem uma bagagem, ela tem uma história de vida. Ela tem uma percepção do que era a Venezuela enquanto ela morava lá. Mas eu não sei se o Maduro é esse monstro ditador, sanguinário, sei lá o quê, que as pessoas fantasiam, né? A gente tende a fantasiar muita coisa daquilo que a gente não conhece. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado em relação a isso. Claro que entra a questão aqui de você gostar ou não de direita ou de esquerda, né? As pessoas entram muito nisso, né? Tipo, você tem um conceito de que seja uma coisa, você vê aquela pessoa, já associa aquilo, e daí você já não gosta mais daquela figura, né? Mas é questionável, sim. A pessoa está no poder há tantos anos, né? E eu vejo que os líderes, a oposição, mobilizam pessoas. Tem pessoas lá, as imagens que eu vejo da oposição são pessoas na rua. Então, assim, de alguma maneira a oposição se manifesta lá. Porque é o que eu vejo. E isso eu posso dizer que é o pouco de acesso que eu tenho à Venezuela, o que eu vejo de televisão e internet aí. Também confesso que eu também não sou o tipo de pessoa que debruça uma boa parte do tempo para ficar pesquisando de Venezuela, até porque no momento não é minha prioridade isso. Mas tem uma oposição lá. A oposição pode não ganhar, ele pode querer questionar lá e fazer um tipo de perseguição. Pode. Mas tem oposição lá. Aparece a oposição lá. Aparece. Uma oposição lá com pessoas mobilizadas na rua. Nas ruas. Ah, ele prende depois, eu sei o que... Aí eu já não sei. Eu já não sei no sentido que... Não que eu diga que ele não persiga, não prenda, mas o que justifica, ou o que de fato acontece para ele agir dessa maneira é que eu não sei. Entendeu? Eu realmente não sei. Sei o que motiva. Caso realmente, de fato, essas pessoas são presas. Parece que sim. A imprensa daqui nos passa, né? Mas
Não sei, tudo que a imprensa passa é confiável? Né? A gente tem um caso recente aí, ó, de jornalista aí com troço aí do STF, né? Um troço estranho, né? O pessoal volta atrás, fala um troço, depois desvolta. Vamos ficar de olho, gente. Ficar de olho aberto. Foram lá e capturaram Nicolás Maduro. A preocupação internacional é que cada vez mais os tratados, né, que tinham balizado o mundo desde a Segunda Guerra Mundial, eles parecem não valer porra nenhuma. O que vale hoje é a lei do mais forte. Putin vai lá, quer invadir a Ucrânia vai lá e desce o cacete a porra toda. Trump diz que, não, eu vou invadir a Venezuela, vai lá, desce o cacete e invade a porra toda. Por que não a China, então, não invadiria agora Taiwan? Está fazendo uma série de exercícios militares lá perto de Taiwan, que foi... Olha, e os Estados Unidos considera Taiwan território chinês. Então a China, na verdade, não estaria necessariamente fazendo testes militares, exercícios militares lá, sim, tipo, não é considerado tipo, eles estão no local deles aí fazendo o troço deles. Verdade, eles não estão fazendo nada demais, né? Ao contrário de outros países. Aquilo que sobrou do regime comunista desde a Segunda Guerra Mundial. Como que vai ser? O mundo fica cada vez mais inseguro. É claro que deve-se festejar a captura de um porco imundo como o Nicolás Maduro, mas as consequências do mundo real são sempre imprevisíveis e a gente não sabe o que vai sair daí. Qual o propósito dos Estados Unidos fazerem este ataque a Caracas, a Venezuela? É outro questionamento absolutamente válido. Bom, você tem o propósito oficial: retirar um narcoterrorista ditador do poder, né, e levá-lo sob custódia para que ele pague pelos seus crimes. Será que este é o objetivo mesmo? Porque o objetivo real provavelmente é afastar as suspeitas do caso Epstein de Donald Trump, mascarar o fracasso econômico que foi Donald Trump, fazendo a economia dos Estados Unidos sucumbirem, perderem trilhões e trilhões de dólares, explodir a dívida do país. É um fracasso econômico e nada serve mais para mascarar um fracasso econômico do que uma cortina como essas. Olha que eu concordo com ele. Quando eu comecei a ver as notícias sobre essa coisa da Venezuela, a primeira coisa que veio eu vi muitas pessoas falando que o petróleo, a China, a Rússia, a Venezuela parece que vende petróleo para a Rússia ou algo do tipo. E acho que a China tem um troço também com a Venezuela. Mas, tipo, o que veio mais na minha cabeça foi a situação do Trump nos Estados Unidos. Porque isso daí me lembrou o Benjamin Netanyahu, que está com uma pressão jurídica muito grande por causa de um forte esquema de corrupção, e o cara teve que começar a fingir um monte de troço, né, ali com aquele povo lá, né, vizinho lá deles lá, e, né, os palestinos, e aí, tipo, ele começou lá e começou a arrumar coisa com outros países. Não sei como é que tá a situação agora lá, mas ele tinha uma forte oposição nas ruas. E o Trump parece que tá fazendo isso. Porque, veja bem, esses caras aí que são presidentes, eles passam a ter acesso, não a questão apenas de informação, mas de ações estratégicas. Porque, veja, quando o Trump faz isso, é claro que ele aproveita uma situação, né? Ele aproveita o fato do petróleo,
a questão de Rússia e China, né? E também na questão pessoal. E aí que tá um problema que é o que eu critico aqui no Brasil. E a questão pessoal, ela parece que ela é prioridade em vários aspectos. E parece que a prioridade, que deveria ser o país para um político, fica em segundo plano. Que a impressão que acaba me passando é essa. E eu vi a economia dos Estados Unidos, na época do Biden, o dólar estava batendo 6,5, 6,10. O dólar agora, o dólar começou a bater recente, estava batendo 5,29. Caiu bastante, de 6,10, 6,5 a 6,10 para 5,29. Pô, isso é um recuo muito grande. E aí você começa a ver, por exemplo, qual é o reflexo disso, né? Economizar dinheiro. Então você vê que Hollywood, por exemplo, os estúdios de Hollywood, não, vamos economizar, não vamos fazer tanto de uma coisa, vamos fazer de outra. Né? É toda uma questão mercadológica. Inclusive a questão do dinheiro. Porque a valorização do dólar recuou. E não consegue voltar aos patamares anteriores. Então a economia, sim, dos Estados Unidos, pelo menos nesse aspecto, que eu percebi, que é uma coisa que eu acompanhei, deu uma recuada. E esse troço de ficar taxando o país começou a crescer o valor dos produtos. E eu não sei... Que coisa, né? O cara começa a fazer as coisas, né? Uma política translocada porque eu vou peitar você, não, porque... Que loucura, né? Mas essa questão da moeda é verdade mesmo. Na verdade? E conseguir um acordo pelo petróleo venezuelano, que flui muito para a Rússia e para a China. Para mim, esses são os objetivos reais. Eu concordo. Eu também acho. Eu acho que tem muito mais a questão interna do governo dele tá muito impopular, né? Parece que a popularidade em relação ao governo dele, ao aspecto do governo dele, tá caída, e eu acho que ele tá querendo fazer um showzinho aí, e na hora os caras apelam para ficar fazendo show. Aqui no Brasil também, os políticos adoram fazer um showzinho. Então, eu concordo com a perspectiva dele. Eu acho que está mais voltado realmente para isso, para a questão interna dos Estados Unidos, que é, porque os Estados Unidos é imperialista, tem a questão, porque ele está falando, o Trump falou que vai botar as empresas dos Estados Unidos de petróleo lá. Olha que loucura isso, né? Para além da farsa que políticos costumam a jogar para as pessoas. A última pergunta é: o sofrimento do povo venezuelano com isso tudo vai acabar? Dificilmente. Vai assumir um ditador tão sanguinário e tão fascínora quanto o Nicolás Maduro. Mas tem que ver, né? Porque isso cria uma desestabilidade no país incrível, né? Como é que vai ficar a Venezuela? E foi tudo tão fácil. E esse pessoal não estava protegendo o presidente do país deles? Que estranho. É muito rápido, né? Parece que foi muito rápido. Parece que foi questão de minutos. Não digo todo o exercício, né? Tipo o helicóptero, essas coisas de alguns alvos específicos. Eu tô falando da ação do sequestro mesmo. E na minha opinião, parece que foi isso, né?
E aí, que loucura, né? E aí eles pegaram esse cara em questão de segundos. Em poucos minutos, eles já estavam levando o cara. E a força de inteligência militar da Venezuela? Não viu isso? Estranho. Eu acho improvável que a oposição consiga chegar ao poder, porque este núcleo, que é muito forte ao redor do Maduro, tem a lealdade das Forças Armadas e as Forças Armadas também participam dos esquemas narcotraficantes na Venezuela. Olha, eu não sei. Algumas pessoas falam isso. Eu não posso afirmar porque eu não sei. Eu já vi pessoas afirmando isso na mesma afirmação, dizendo que não conhece lá. Então, assim, eu não vou levar em consideração, não posso levar em consideração isso. Uma pessoa que fala isso, entendeu? Ainda mais uma pessoa que se diz professor. Então, eu não sei. O que parece é que existe algumas cabeças lá da liderança que podem discordar porque tem perspectivas diferentes e propósitos diferentes do que deveria ser Venezuela. A princípio, parece que é isso. E você nunca pode esquecer, você que é de esquerda, por exemplo, que Nicolás Maduro só conseguiu chegar ao poder e destruir o seu próprio povo por causa da omissão e da conivência de um canalha como a alma mais honesta desse país. Mas o Maduro é gente boa, é gente boníssima, é uma pessoa maravilhosa. Esquerda e direita são duas formas de paralisia moral. Olha, não discordo dele, porque apesar de eu me considerar do aspecto de esquerda, eu não consigo me identificar com nenhum político de esquerda. Incrível, né? Eu não me sinto representado por ninguém. Mas olha, nessa questão do Lula, aí eu não sou o tipo de pessoa que morre de... Como eu falei, eu não me sinto representado por ninguém, muito menos pelo Lula. Eu tenho sérias críticas ao governo Lula. Eu acho que o Lula é só mais um político. Não morro de amores por nenhum político. Porque eu olho um político, eu não vejo um herói, eu vejo um funcionário. Eu tô pagando, né? Eu tô vendo um funcionário que eu tô pagando ali. Mas a questão do Lula e a Venezuela tem a questão das fronteiras, né? Já pensou uma crise migratória no Brasil? Será que o país teria suporte para isso? Isso seria uma coisa bem séria, né, gente? Para pra pensar. O caos que seria. Então, acho que nesse sentido, o Lula, né, tem que fazer um equilíbrio ali de interesse, porque ele também precisa diplomaticamente ver isso, né? A gente tem fronteira com a Venezuela, a gente já recebe muitos venezuelanos, as fronteiras tendem a ter mais venezuelanos, né? Que conforme vai adentrando ao país, vai se dissipando, porque esse pessoal acha que se espalha. Aí é uma coisa que eu deduzo. Mas eu sei que em regiões perto de fronteira, eu sei que já tem muito venezuelanos. Parece que ainda não é uma coisa que chega a causar um impacto estrondoso em nosso país. Eu acho que se tivesse causando, a gente já teria, né? Muita notícia, muitas pessoas falando sobre isso. Mas isso é uma coisa muito séria. Isso pode trazer problemas assim, sociais e econômicos para o nosso país. Então tem que ter um manejo ali, né? Tem que saber conduzir sim a coisa. Não dá para ficar atacando, sabe? Não dá, porque tem os interesses locais, sabe? Tipo, tem que tentar manter uma harmonia, assim, né? Com a divisa para evitar justamente esses tipos de problema. Então, eu acredito que o trabalho diplomático seja muito importante nesses momentos. Então, nesse sentido, eu não sei se seria muito justo criticar o Lula. Por mais que eu não morra de amores por ele, por mais que eu olhe o Lula, eu não vejo esse Jesus Cristo aí que a esquerda prega, né? Tem pessoal da esquerda que
Do jeito que eles falam que o Lula parece que ele é Jesus Cristo. Mas, nesse sentido, eu não tenho como criticar, porque eu entendo que é um contexto assim, que faz sentido o trabalho do Lula diplomático em relação a isso, né? E que ele jogou pro alto, né? Ele já criticou, cobrou ata, impediu, né? Não foi? O Lula não influenciou o BRICS lá, com a Venezuela? Não foi o Lula? Então, assim, isso que circulou aqui. Não sei se é verdade. Mas essa é a informação que eu tenho. Então, assim, ele já largou. Então, ele tá aqui criticando, por exemplo, o Nando Moura tá criticando aqui o Lula, mas o Lula já abandonou a Venezuela. Entende? E eu não consigo enxergar toda essa coisa do Lula pela Venezuela. Eu não enxergo isso. O pessoal falava muito Foro de São Paulo. Aquilo ali, pra mim, era mais uma coisa ali de café da tarde ali de líderes ali que não influenciou em nada na nossa vida, né? Não mudou nada. De fazer com que você pense como uma torcida e não enxergar a falha naqueles que pretendem ou que lideram uma massa de gados que não pensa. Por isso, a sua presença nesse canal é tão importante. Verifique a sua inscrição. Tá lá, o Google tem desinscrito diversas pessoas desse canal. Verifique aí. Aposto que você está desinscrito do canal. E já que nós estamos falando a respeito de guerras, e guerras geram refugiadas, já tem uma pessoinha pequenininha salivando loucamente. É ou não é verdade? Está salivando porque agora vai poder degustar loucamente. Vamos falar a respeito deste final de ano? Vamos falar. Vejam só quem está aparecendo aqui do lado, é Mamanta. Mamanta é você? Vejam só o que o rapaz comenta aqui no Twitter. Na campanha, a Mamanta disse o seguinte: se eleita, vou protocolar um projeto para que o dinheiro do paulistano seja usado nas principais carências de São Paulo e não em evento. Agora, quando ela é eleita, parabéns, prefeito, só em cachê foi gasto 8 milhões de reais na festa do final do ano. E aí ele pergunta o seguinte: o que ter o comando de uma subprefeitura faz, não é? A subprefeitura de São Paulo, que está hoje no comando do assessor do Kim Kataguiri, aquele mesmo que votou para batizar o seu combustível. É o teatro de farsas, políticos são sempre assim, é sempre a farsa. Vejam só, está aqui Mamanta, junto com o prefeito Ricardo Nunes, mas antes, olha só, Ricardo Nunes impõe ideologia de gênero para crianças. É revoltante o que esse Ricardo Nunes está fazendo. Está aqui a Mamanta Vettorazzo, o pior prefeito da história de São Paulo. Fomos no local onde o prefeito Ricardo Nunes quer pôr a Cracolândia. Sabe por que os moradores acham dessa ideia? A Cracolândia não precisa ser movida, precisa ser extinta. Tá aqui, seu lixo, Ricardo Nunes! Opa! Prometeu pra gente uma subprefeiturazinha? Ah, mas que delícia! Mas que delícia! Não é, Papai Noel? Sim, Papai Noel. É uma grande farsa desses camaradas aqui. Veja. Olha, é por isso que eu falo, né? É por isso que eu não morro de amores por político. Não dá, sabe? Eu não tenho nada contra. É que parece que pode parecer, né? Que faço vários vídeos, tenho feito vídeos aqui do pessoal do Omissão. Mas a questão não é essa. Eu falo aqui omissão porque eu tô cansado. É a mesma coisa. Eu tô cansado de ver o pessoal com discurso. Vamos fazer isso e vai falar aquilo. Não é isso, não. É aquilo. Você sabe, eu fico cansado. E eles estão se expondo agora. Porque é ano de eleição. Eles estão com um partido agora. Eles precisam se projetar, né? E assim, e aí eu começo a analisar. Calhou de ser eles aqui. Mas eu não tenho nada contra as pessoas. Eu não tenho essa coisa, direita ou esquerda. O cara é de direita, não vou falar com ele. Eu não tenho isso. Sabe? Tipo, a gente tem que parar com isso, tem que amadurecer. A questão aqui é que a gente tem que abrir o olho. Porque na hora de cobrar imposto, a gente está pagando a mesma coisa, todo mundo. E nem todo mundo está tendo
o mesmo atendimento. Entende? Então, a gente tem que começar a ver essa coisa de gastar dinheiro com segurança. Eles falam que gastam uma gastança horrorosa de dinheiro com segurança e não resolve nada. Insistir com um plano de segurança do século passado que não resolve nada. Sabe? Começar a ver e começar a questionar também essa gastança de ficar sustentando esses caras aí. Porque é muito fácil estar em crise, né? A gente paga. A gente paga pela crise, né? Sempre tem algum problema aí, a gente está pagando. Porque sempre a justificativa é uma crise econômica, né? E sempre cai em cima da gente. E eles não... Entende? Que, tipo, para eles nada muda. Eles continuam recebendo a mesma quantia, os mesmos valores orbitantes. É um custo muito alto manter esses caras aí, para ficar tirando o direito nosso. Não, vamos para a questão econômica. O discurso é questão econômica. Todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto. O rico, o pobre, todo mundo tem que ser atendido. Claro que eu não estou falando também... Ah, o Lula viaja lá com o cara lá da JBS. Viaja no avião lá, né? Por que o Lula não pega um carro de um popular aí também? Pede uma carona? Não é o mesmo imposto? Porque o imposto de arroz que eu estou pagando é o mesmo que o rico paga. Então, assim, isso não é legal. Então, claro que eu não vou querer que o Lula ande com o popular, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ser melhor tratado. Não dá, a gente tem que parar com isso. Essa gastança. Vamos nos reunir como sociedade e começar a questionar essa gastança. Época de crise, reduz o salário desses caras. É para todo mundo ajudar, não é? Quando for crise econômica. Por que tem que mexer só nas leis, nas coisas do povo e no direito deles, nas coisas dele nada, não mexe nada? Vamos parar com isso. Faz um troço sério. Né? Ah, vamos fazer... Tá vendo que ele tá apontando aqui? Eu já aponto nos vídeos. Os caras acham que tem que ceifar, tirar, arrancar fora, né? Eu tenho que usar essas coisas aqui, gente, por causa do YouTube. Né? O troço da vida das pessoas. Não é porque a pessoa... A questão não é de ser certinho ou errado, não. A questão é que a gente tem um troço que se chama Constituição Federal, que diz, que ali diz que o Estado tem que proteger todo cidadão brasileiro. Não tem estado de exceção, entendeu? Então, quando o cara assume, se coloca na posição de um possível candidato, por exemplo, a ser alguma coisa, de vereador a presidente, seja lá o que for, ele já entra com esse discurso, então ele já não começa a levar a sério. Porque o cara deveria ser a favor da Constituição. Tá entendendo? A gente pode até discutir se é certo ou errado que está na Constituição, mas se o cara está entrando nessa, ele tem que entrar seguindo essa regra. E esse judiciário aí não fala nada. Não fala nada. Faz vista grossa, nem faz vista grossa, não tô nem aí para isso. Isso é um troço absurdo. E é uns caras que a gente nem vota, né? Aí tá esse Dias Toffoli aí, que o Lula botou. Não foi Lula que botou ele? E a esquerda aí tá xiricando com esse cara. Cobra o Lula. Quando o Lula botou ele botou pensando no Brasil? Não, esse cara aqui, esse aqui é incorruptível. Esse aqui vai conduzir bem o Brasil. Ou então foi, não, conchava aqui. Indicação. Porque eu conheço não sei quem. Porque aqui no Brasil é assim, né? Desde Fux. E o Fux.
Ai, Bolsonaro, quem que botou Fux? Foi a Dilma. E eu não vejo esse pessoal da esquerda, eles não criticam Lula e a Dilma, não. Eles não responsabilizam, não. Eles ficam só criticando lá o juiz. Para não criticar o Lula e a Dilma. E foram eles que botaram esses caras aí. A gente tem que parar com isso. Sabe? Não dá. Não dá pra ficar protegendo esses caras, não. Olha aí, e isso não é ser honesto. É uma questão ética aí que você começa a perceber que tem uma coisa errada. Não tá certo isso. E ele aqui tá criticando, então assim, aí que a gente tem que mostrar os erros mesmo. Um discurso estranho. Os caras falam A, vamos fazer A. Aí chega na hora e o discurso é B. Pô, aí é uma coisa estranha, né? Como é que não quer ser criticado? Colocando ideias diferentes? Não adianta fazer livro amarelo, roxo, abóbora, lilás. Não adianta. Não adianta fazer um... Ah, temos aqui... o estatuto. Isso é um papel. Um monte de troço escrito. E que no Brasil eu já entendi que isso não quer dizer nada. Tem um monte de lei no Brasil. Um monte de coisa que precisa seguir, que só as autoridades só olham pra gente ter que fazer, que eles não querem ter obrigação de nada. Inclusive, que querer assumir um cargo com um discurso que não tem nem amparo constitucional e que todo mundo naturaliza. Por causa da ineficiência do Estado. Aí terceiriza a culpa. Né? Eles não gostam de fazer isso? Mourão fala que é o videogame. Né? O Lula, sei lá, a esquerda fala que é piadista. Tudo terceirizando culpa. Eles não querem ser responsáveis de nada, não. Mas o dinheiro quer, né? A mordomia quer, né? Esse salário aí que eles ganham aí, né? Vejam só, por exemplo, isso daqui. MBL quer a expulsão de funks de plataforma por apologia ao crime. Representação protocolada ao Ministério Público Federal, né? Nessa terça-feira, mira músicas do MC Pose, do Rodo e Oruan. Tá aqui, olha só, os defensores aqui, que é Gutinho? Gutinho, é você, Gutinho? E as pessoas começam a comentar também porque a digníssima companheira do Gutinho é a Tainá Mona Lisa, que é dançarina de funk. Não é verdade? É dançarina de funk do MC Ig. Inclusive está ela aqui, olha só, tá aí na Mona Lisa, MC Ig, Pereira DJ e DJ Arana, fazendo a música Submundo. A namorada do Gutinho, a companheira do Gutinho, Gutinho, sai dessa merda que é o MBL. Você sabe que foi o Renan Santos que enfiou gente dele no teu gabinete, fazendo você passar essa vergonha, contratando 22 assessores, lá ali no talo dos gastos. Você viu esses caras abraçados com Curtis Yarvin, aquele que diz que negros têm um QI inferior, que estariam melhores sendo escravos, que têm uma propensão a serem escravos, rindo, debochando, falando assim, é melhor que ele tenha casado com uma esposa ariana, né? Que é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Gutinho, acorda, porra. Ao lado dos caras que vocês estão. E aí a farsa aqui, olha só. Olha, gente, é pior que, assim, eu fico numa posição aqui complicada, né? Porque eu começo a questionar. Eu começo a levar em consideração essas denúncias aqui. Tipo, que ele tá mostrando aqui. Eu começo a... O que eu quero dizer é que eu começo a achar que ele tá certo nas críticas aqui que ele tá fazendo. Porque se eu também faço críticas, né, no sentido, em toda essa explanação que eu dei aqui agora, no aspecto dos políticos e tal, e eu vejo que o omissão aqui é esse partido aí que fala uma coisa e faz outra, e começa a fazer esse tipo de coisa que ele tá mostrando, na verdade ele tá corroborando o que eu
já começa pensando que eles são. Porque eles mesmos estão se expondo, entendeu? Estão se expondo. E eles precisam fazer isso. Eles precisam ter votos, precisam estarem ativos, né? Pensando em campanha eleitoral, né? E aí vai vir crítica. E assim, eu nem conheço eles, assim. Eu não tenho essa coisa de direita e esquerda. Mas eu não gosto de pessoas que enganam outras. Eu não gosto de ser feito de bobo. E aí eu tô vendo que a impressão que dá é que eles estão fazendo isso igual todos os outros já fazem. Então não adianta um cara desses aqui, do omissão, chegar, não, eu sou o perfeito aqui que vai resolver todos os problemas do Brasil. Não dá pra ser ingênuo nesse ponto não, gente. Não dá. Combate ao crime organizado, ao funk, à cultura de favela, tudo isso faz parte de um todo coerente. Os bichos ainda se acham coerentes. Leia o livro amarelo, vote na missão. Este palhaço aqui, você se lembra o vídeo que eu fiz no Natal deste ano aqui? Ele lá com a tatuagem de mitra, sacrificando um boi nas costas, agora vai pagar de cristãozão, mas não demorou nada, vejam só. É uma coisa que eu fiz uma promessa pra Amanda esse ano. Ok, não, assim, eu vou começar a frequentar a igreja e vou começar a ser. Inclusive, ex-membros do MBL. Olha, eu não sei em que contexto ele disse esse troço de igreja. Não sei essa troço de tatuagem aí. É ele que tá falando aí, né? Não sei. Mas é curioso. Me confessaram, e não podem falar publicamente, porque senão vão ter que pagar uma cláusula de 100 mil reais. Também não sei se o Guto namora aquela moça. Não sei, ele que tá falando. Mas não é uma coisa que me deixa surpreso. Se for verdade, não vou ficar surpreso, entendeu? Que o Gutinho e a sua companheira são muito amigos do próprio Oruan. Tudo que o MBL apresenta é sempre uma farsa, é uma mentira. Para eles, o que interessa é a mamata em cima daquilo que você tira da goela para pagar de impostos. É a mamata. Desde a estrutura do partido, onde estão os familiares deles como coronéis, né, em tudo, seja o fundão eleitoral para bancar as próprias redes sociais, onde eles perpetuam o assassinato de reputação que se via nas maves petistas. Não, mas assim, ele tá pegando aqui o omissão, mas isso vale para todos os partidos, tá? Para mim, isso vale para todos. Todos os partidos. Todos. Sem... Quer dizer, eu não gosto de generalizar, né? Mas com salvas exceções... Gente, vamos levar isso para todos os partidos. Porque o que os políticos também falam... É complicado defender. Bem complicado. É uma incoerência corre solta. E no gabinete do ódio bolsonarista, e ainda acusam os cidadãos que vão atrás de documentos públicos para cobrar políticos, 4 cidadãos, de ter um gabinete do ódio. Acorde desta farsa. Se você já acordou, você precisa acordar também um gado felino. Este tipo de lixo jamais pode chegar ao poder. 2026 vai ser o ano da colheita. Não só por aqueles que fizeram o que fizeram, mas por aqueles que, por omissão, se transformaram em cúmplices. Todos eles vão colher e vai ser caro. Menos um dia. Hoje. E aí, gostaram? Eu acho que é válida as críticas, acho que a questão dos Estados Unidos com a Venezuela é a mesma opinião que eu tenho. Acho que ele está fazendo isso mais por uma questão lá do país dele. Os Estados Unidos são muito conhecidos por serem muito etnocêntricos. E essa coisa de América Latina, a Colômbia, eu acho que ele não vai fazer nada com a Colômbia, porque para mim ele está fazendo uma coisa que é para o eleitorado dele. Então, como esses caras aí olham
olham os outros países, né? A forma como eles olham, não sei, questionável, né? Porque para chegar e fazer isso. Mas é isso, eu acho que o válido. Críticas válidas. Então é isso, gente. Tchau.